Nessa semana lemos no Gênesis a última parashá do primeiro livro do Pentateuco, Parshat Vaichi, parashá que nos conta do falecimento de Yaakov, do terceiro patriarca. E a Torá nos relata que antes do seu falecimento, quando ele tinha adoecido, Yaakov manda chamar todos os filhos, diz a eles: Reasfu, reúnam-se em torno de mim, Ve'agid alachem, e eu vou contar para vocês, et asher ikra etchem becharit hayamim, aquilo que vai acontecer com vocês no final dos tempos, no final dos dias. Nos diz o Talmud, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, o que significa isso, o que Yaakov Avinu queria contar para os filhos, o que vai acontecer no final dos dias. Bikesh Yaakov legalot lebanav ketz hayamim. Se fala que, assim diz o sábio Rabbi Shimon ben Lakish, que Yaakov queria revelar para os filhos quando o Mashiach iria chegar, quando seria o final dos tempos. Benistalkam imenu shchina, mas naquela hora ele já estava pronto para começar a falar e dizer, naquela hora o espírito divino, o espírito profético desapareceu de sobre ele e ele se esqueceu, não tinha o que contar e dizer. Mas ele percebeu e ficou cismado com isso, Yaakov Avinu. Por quê? Porque o espírito profético foi embora dele. Será que é alguma coisa errada? Se não comigo, com aqueles que estão ao meu redor, os meus filhos? E naquela hora ele começou a questionar, Yaakov Avinu à beira da morte, no leito da morte, começou a questionar: Shema chas veshalom, yesh bemitati psul. Será que no meu leito também há algo errado, algo defeituoso, há algo que segue, alguém que segue por um caminho errado, diferente da nossa fé num Deus único, etc., da nossa fé monoteísta? Será que também eu não me apercebi, está acontecendo comigo o que aconteceu com meu avô e com meu pai? Avraham, sheyatzah mimenu Ishmael. Avraham, o avô Abrão, grande tzadik, mas saiu dele um filho como Ismael, que tomou um rumo, Ismael, que tomou um rumo diferente. Veavi, ou meu próprio pai Yitzhak, pai de Yaakov, sheyatzah mimenu Esav, que dele, de Yitzhak, por mais que Yitzhak era uma pessoa digna, nobre, um grande tzadik, mas saiu um filho como Esaú. Então ele fala: será que eu também vou ser vítima disso? Será que isso também está acontecendo comigo? Que entre os meus filhos há aqueles que vão enveredar por uma outra fé, um outro caminho, não o caminho do monoteísmo, da crença num Deus único, e por isso não merecem que essa revelação seja feita, por isso a Shekhinah, o espírito profético, desapareceu de sobre mim? Quando ele questionou isso, os filhos responderam para ele: Amru lo banav. E daí vem a origem da frase, da declaração: Shema Israel, escute Israel. Israel era o outro nome de Yaakov. Deus, num certo momento da vida, mudou ou acrescentou para Yaakov o nome Israel. Então os filhos, em uníssono, disseram para ele: Shema Israel, ouça Israel. Hashem Elokeinu, Deus é o nosso Deus, Hashem Echad, Deus é um. Deus, nosso Deus, o Deus que você acredita é o Deus que nós acreditamos. Assim como você acredita que Deus é um e único, nós também acreditamos, todos nós acreditamos somente nisso, que Deus é um e único. Amru keshem she'ein belibcha ela echad, assim como no teu coração existe a fé apenas no Deus único, kach ein belibeinu ela echad, também no nosso coração existe apenas essa fé unicamente no Hashem Echad, no Deus único. Beotasha, naquele instante, naquele momento, Yaakov ficou aliviado. Ele viu que essa questão, por que o espírito profético desapareceu dele, não era por algum filho seu que estivesse num outro caminho, por outro motivo. Naquela hora Yaakov, aliviado, ele abriu sua boca em louvor e exclamou: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, bendito o nome daquele cuja honra do seu reinado é eterna, para sempre. Daí vem essa combinação desses dois versículos que nós falamos diariamente na leitura do Shema. Mas se você perceber o texto original do Shema Israel, no texto bíblico, não está escrito Baruch Shem Kevod, não está intercalado. Na Torá está escrito Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad ve'ahavta et Hashem Elokecha. Então se fala, assim conta o Talmud, Amru Rabanan, que os mestres, já na época do Talmud, da Mishnah, falaram Keitzad Naseh, como vamos proceder?
Im nomar et ze bekriyat Shema, se a gente intercalar essa frase pronunciada por Yaakov Avinu depois de escutar Shema Israel, Deus, nosso Deus é um, Baruch Shem Kevod, Moshe Rabbeinu, mas Moshe Rabbeinu, que ele transcreveu a Torá, ou aquilo que ele escutou de Deus, ou no Deuteronômio, no 5º livro, lá como nós falamos, Moshe Rabbeinu não pronunciou essa frase. Lá depois do Shema Israel, você vai direto para o Ve'ahavta, para a frase seguinte. Ve'im lo nomar et ze, mas se a gente omitir e não dizer isso, pode parecer um desrespeito, desconsideração ao patriarca Yaakov, que sim disse essa frase. Ve'hare amaro Yaakov Avinu. Então, os nossos sábios optaram em um meio termo, e o que eles instituíram, itkinu sheyu omrim et ze belachas, que a gente fale essa frase Baruch Shem Kevod, que Yaakov falou depois do Shema Israel, mesmo que Moshe não a disse, mas a gente fala isso em voz baixa. Então a gente pronuncia o Shema Israel, a declaração máxima da fé judaica, da fé monoteísta, na unicidade de nossa crença, na unicidade de Deus. Isso nós falamos em voz alta, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, ouça Israel, Deus nosso Deus, Deus é um. E depois nós falamos em voz baixa aquilo que foi a réplica, por assim dizer, de Yaakov, Baruch Shem Kevod, bendito o nome daquele cuja honra do seu reino é eterna. Isso nós falamos em voz baixa, e depois prosseguimos em voz alta aquilo que é o texto original bíblico que foi transcrito por Moshe, ditado por Deus, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Então essa é a origem dessas duas frases, da combinação dessas duas frases importantes na nossa oração principal, na nossa declaração máxima da fé judaica, da fé monoteísta. Daqui surgiu desse episódio, no final da vida de Yaakov, o Shema Israel e o Baruch Shem Kevod.